Olá pessoal, então nesse vídeo aqui eu vou mostrar mais sobre camadas. Então na aula anterior nós montamos nossa primeira montagem e aí eu não expliquei, né, o que são camadas, né, o que dá para ser feito. Então nessa aula eu vou falar algumas características, né, algumas funcionalidades que dá para fazer nas camadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um arquivo, justamente o monitor da aula passada, tá? Vou abrir aqui o monitor número 1. E aí perceba que essa imagem, ele aparece aqui no lado direito, né, na guia camadas, no plano de fundo, né, background. Tá? Então a primeira camada que nós temos seria o background, né, plano de fundo. Perceba que aqui em cima eu tenho algumas opções, né, como opacidade. Então eu posso diminuir a opacidade, ó, ele vai ficando mais transparente, tá vendo? Ó? Tá? Eu tenho também bloqueios, tá? Eu tenho bloqueio de transparência, de pixels ou de posição. E também eu posso bloquear tudo, tá? Então se eu clicar qualquer um deles, ele vai deixar a camada bloqueada, tá? Então eu não consigo fazer nada, tá vendo? Ó? Tanto é que eu clico e aparece essa mensagem aqui em cima, ó, essa camada está bloqueada, tá? Então você pode testar aí na sua máquina, tá? As opções de bloqueio, tá? Eu tenho também preenchimento, tá? A mesma ideia aí, tá? Ó. Também um tipo de transparência, tá? Que eu posso aplicar aqui diretamente na camada escolhida, tá bom? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher uma outra imagem, tá? Eu vou abrir uma imagem, tá? Então vou no menu arquivo, abra e coloque, tá vendo aqui, ó? Vou escolher aqui o monitor número 2, vou abrir. E aí eu vou aproveitar e eu vou aumentar o tamanho dele, tá? Eu vou deixar toda a tela aqui, né? Vou deixar completo, vou apertar um Enter aqui, né? Ó. E aí diminuir um pouco o zoom. Então perceba que eu tenho agora duas imagens aqui, né? Aqui nas camadas. Então a imagem de cima, ela é o monitor 2, né, que eu acabei de colocar, tá? Eu vou aproveitar agora, eu vou renomear aqui o nome, tá? Em vez de background, eu vou colocar plano de fundo. Para renomear, eu vou dar 2 cliques e eu vou escrever, ó, plano de fundo, tá? Em português. Então eu vou em cima do nome que está escrito aqui da camada, né? Vou dar 2 cliques e eu vou colocar monitor, tá bom? Aqui tá, tem um errinho aqui, eu vou acertar ele, tá? Eu vou deixar com plano de fundo e monitor, tá? Então você pode colocar o nome que você quiser na sua camada, tá? Legal. O que eu posso fazer então com esses dois juntos, né? Já que o de cima ele está se sobrepondo ao de baixo, né? Inclusive tem até esse olhinho aqui, olha, que é a visualização, né? Se eu clicar no olho, eu deixo de visualizar a primeira imagem e eu visualizo a imagem de baixo. Se eu clico no olho, no plano de fundo, e aí ele fica transparente, né? O fundo transparente. Clico nos olhos, ele visualiza novamente, tá? Então é uma maneira de ocultar ou não essa camada, tá? Legal. Com a primeira camada selecionada, eu tenho essa caixa aqui, né? Ó, que seria como se fosse estilos de camada, tá? Ele tá normal. Se eu clicar na setinha para baixo e escolher qualquer uma dessas opções, ele vai fazer a alteração aqui na imagem, tá? Eu vou escolher algumas aqui, como por exemplo luminosidade, ó. Eu escolhi luminosidade, praticamente eu visualizei a imagem de baixo, tá vendo? Ó, ele misturou as duas, né? Eu misturei a de cima com a de baixo, tá vendo aí, ó? Se eu escolher aqui, por exemplo, saturação, olha lá, ele misturou também, né? Deixou preto e branco, deixou azulado a primeira imagem, a de trás ficou preto e branco e assim por diante, tá? Então se eu escolher subtrair, olha como é que fica, tá vendo? Ó? Então eu consigo ter alguns efeitos usando, ó, multiplicação, tá vendo? Ó? Então tem vários
tem vários efeitos que eu posso trocar aqui, tá? Então são efeitos na camada. Então a camada de cima, ela faz o efeito sobre a camada de baixo, ok? Vou deixar normal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e jogar uma máscara, né? E a máscara, ela tá aqui embaixo, ó. Eu tenho algumas ferramentas aqui embaixo. E a máscara é essa do meio aqui, tá vendo, ó? Essa caixa, um retângulo, né, com um círculo no meio. Aí tá escrito aqui, ó, adicionar máscara de rasterização. Eu vou clicar nela. E quando eu clico, aparece aqui uma caixa branca. E essa caixa branca precisa estar selecionada, tá? Então eu vou deixar ela selecionada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui nas cores, ó, primeiro e segundo plano, eu vou deixar o preto em primeiro plano, tá? Então o preto está em primeiro plano. E aí eu vou usar aqui um pincel, tá vendo? A ferramenta pincel. A minha ferramenta pincel tá 186, tá? Eu só vou diminuir para 150, só para ficar redondo aqui o valor. Aí você coloca aí também, né? Pronto, ó, 150 de pincel. E se eu passar o pincel na cor preta, olha o que acontece, ó. Eu vou passar aqui no meio da minha imagem. Olha o que aconteceu. Eu fiz um corte aqui na diagonal. Olha o que mostrou na caixinha branca, ó. Uma tarja preta, né? Só que aqui ele não ficou com a cor preta. Ele revelou justamente a imagem de baixo. Então se eu começar a pintar aqui, ó, com a cor preta, ele vai mostrar a imagem de baixo, tá? Olha lá, ó. Então eu pintei uma parte da imagem com a cor preta e ele está mostrando a imagem que está abaixo dela, tá? Isso é a máscara, tá? Ok, ó. Então essa é a cor preta. E aí eu revelei, né, a imagem de baixo. Se eu mudar, né, inclusive para mudar de plano de fundo, tem um atalho X, tá vendo aqui, ó? Nessa parte aqui do lado esquerdo, ó, no final da barra de ferramentas, se eu apertar X, ó, ele vai mudar de primeiro plano, tá vendo? Agora é branco, agora é preto. Branco e preto, né? É só apertar o X no teclado, tá? Então eu escolhi o branco. E agora eu vou começar a pintar de branco, ó. E aí ele vai fazer o efeito contrário, tá? Eu vou revelar, então, a imagem que está na primeira camada, tá? Então eu estou pintando aqui. E ele está mostrando a primeira camada, então tá normal, tá? Agora ela voltou ao normal, tá? Se eu escolher cinza, né? Então eu venho aqui, ó. Vou escolher um cinza, esse tom aqui, tá? Vou apertar OK. O cinza ele vai fazer um efeito de transparência, tá vendo, ó? Então eu até consigo visualizar aqui o primeiro monitor, né? Mas na realidade eu vejo os dois, né? Ó, eu consigo visualizar os dois, tá? Os dois ao mesmo tempo. Então o preto eu visualizo, ele desaparece a primeira imagem da primeira camada e mostra a de baixo. O cinza ele fica transparente e o branco ele volta a mostrar a imagem que estava em cima. Ok, ó, vou deixar branco e pintar novamente, tá? Então você faça exatamente os mesmos comandos que eu fiz aqui para você ter essa experiência aí com a camada. Ok, pessoal? Então nas próximas aulas eu vou fazer outras montagens, tá? Fazer com mais efeitos, né? Fizemos aí uma primeira montagem na aula passada. Aprendemos camadas agora, né? Com os recursos aí de opacidade, bloqueio, preenchimento, o estilo de camada, né? Que eu posso jogar vários estilos. E também a máscara agora no final dessa aula. Ok, pessoal? Se gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. E até a próxima aula, pessoal. Obrigado.